Olá, meu nome é Felipe e eu vou apresentar para vocês o nosso serviço dos alertas Constop. Esse serviço é um opcional que pode ser contratado por clientes do Terminal Enfoque e basicamente ele consiste em recomendações de trade feitas pela equipe de analistas da Constop, da qual eu faço parte. Eu acho muito legal esse serviço porque você vai passar a ter acesso em tempo real às melhores oportunidades que nós identificarmos. A nossa equipe monitora os mercados Bovespa e BMF durante todo o pregão e seleciona apenas aquelas grandes indicações de análise técnica. Você recebe essas indicações através de mensagens no seu terminal Enfoque e pode interagir com a nossa análise, porque é possível que você veja o nosso gráfico. Clicando no botão ver gráfico dos alertas, você vê exatamente o gráfico que a gente utilizou para fazer a análise. Além disso, se você estiver de acordo com a recomendação e quiser operá-la, você pode fazer isso de uma maneira muito rápida e com o controle de risco do método Constop. Eu convido você a fazer um teste grátis de 7 dias desse serviço e agora vou apresentar para vocês como ele funciona detalhadamente. Então, os alertas chegam à tela do Terminal Enfoque através de janelas como essas. E aqui a gente está vendo os tipos de alertas que nós temos, que são recomendações de compra e venda, recomendações de melhora de stop de posições anteriormente recomendadas e também alertas de liquidação dessas posições. Vamos então ver detalhadamente como funciona cada um desses alertas. Bom, os alertas de recomendação de compra trazem um cabeçalho com informações do ativo, então o logotipo da empresa e o código do ativo que está sendo recomendado. E aqui a gente tem o preço em que o ativo estava no momento da publicação. Então, por exemplo, quando a Constop recomendou compra desse ativo, ele estava valendo R$ 32,66. É importante fazer um parênteses que essas recomendações aqui são só exemplos fictícios, para a gente ilustrar esse tutorial, não válidas como recomendações nesse momento. Então, nós tínhamos que, quando essa recomendação foi feita, o preço era R$ 32,66 e o objetivo da análise era que o preço chegasse a 47. Além disso, o stop recomendado para a posição era no nível de 30,82. Tá? Então a gente tem aqui preço, objetivo e stop. Aqui as distâncias percentuais, que o objetivo e o stop estão do preço. Né? Então, para o objetivo chegar no preço, corresponde a uma alta de 43,9%. E para cair até o stop, seria uma queda de 5,6%. Então, essa relação, os 43 dividido pelos 5,6, 43,9, geram um fator lucro-prejuízo de 7,8. Tá? Ou seja, o potencial de lucro dessa recomendação é 7,8 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Atualmente, nós fazemos recomendações apenas de operações cujo fator lucro-prejuízo é maior do que 4. Maior ou igual a 4. A recomendação de venda é bastante parecida. A diferença, naturalmente, é que o objetivo é um nível abaixo do preço e o stop está num nível acima do preço. Aqui em recomendação de venda nós não estamos falando de recomendação de uma liquidação de uma posição de compra, e sim recomendação de se iniciar uma posição de venda, tá? Uma posição de venda short em ações, que se dá através do aluguel de papéis, ou também em índice futuro, ou alguma commodity, algum contrato futuro. Tocando nesse assunto, essas recomendações são feitas para ativos Bovespa e BMF. A equipe Constop analisa todos os ativos do índice Brasil 100 e também os principais contratos futuros negociados na BMF, tá? Os contratos com maior liquidez.
Enfim, e aí enviamos as recomendações assim que identificamos alguma oportunidade. Todas essas informações dos alertas, vocês também podem ver de uma forma muito mais clara e visual através do botão Ver Gráfico. Clicando nesse botão, o Terminal Enfoque abre um gráfico exatamente igual àquele que foi utilizado pelos analistas da Comstop para publicar a análise. Então, aqui a gente está vendo, nesse exemplo hipotético, o gráfico da análise. E aí nós temos o valor do stop e do objetivo, assim como estava na lâmina. O stop é representado por esse símbolo vermelho, esse S vermelho. O objetivo por esse touro, por se tratar de um objetivo de alta. Numa posição de venda, a diferença que seria um urso. E nós temos esse ícone amarelo que traz as informações, né, as razões pelas quais a Comstop está fazendo essa recomendação. Para você conseguir ver essas informações, basta passar o mouse, estando com a ferramenta de zoom selecionada. Se você passar o mouse sobre o ícone, aparecerão essas informações. Mas, muito mais do que isso, você pode interagir com o gráfico. Então, vou dar um zoom out. Você pode, então, ver aqui os níveis de suporte e, enfim, fazer zoom onde você quiser. Se quiser fazer a sua própria análise, traçando as suas retas e assim por diante. Então, você tem uma total transparência e consegue entender o motivo pelo qual nós fizemos a análise. E pode concordar ou não com ela. Se você estiver de acordo com a recomendação e quiser operá-la, você pode fazer isso através do botão Método Comstop, dentro dos alertas de recomendação de compra ou venda, que permitem que você opere de uma forma extremamente prática e com o controle de risco do método Comstop. Então, quando você clica aqui, é aberto no terminal a ferramenta do método Comstop. Basicamente, essa ferramenta vai calcular quanto que você deve operar para que o risco dessa posição, se você for estopado, não ultrapasse o seu limite de risco por trade do método Comstop. Nós temos no nosso site um tutorial específico sobre essa ferramenta, um vídeo tutorial, no qual você pode encontrar mais explicações. Mas basicamente é isso. A ferramenta calcula o tamanho da sua posição, que é a base do método Comstop. E o cálculo dessa quantidade é feito com base nos parâmetros que você define quando configura a ferramenta. Você define, na verdade, 3 parâmetros, que são o tamanho do seu capital, a sua meta de rentabilidade e o seu fator lucro-prejuízo mínimo que você aceita nas suas posições. Enfim, isso tudo também está explicado tanto no tutorial da ferramenta do método Comstop, quanto no vídeo Entenda o método Comstop, que também está disponível no nosso site. Outro cálculo importante que a ferramenta faz é o fator lucro-prejuízo da posição em tempo real. No método Comstop, uma dos grandes filtros das operações do método Comstop é o fator lucro-prejuízo das operações. Nós definimos qual é o mínimo que nós queremos nas nossas posições. O padrão que a Comstop utiliza é 4:1. E isso significa que nós só pegamos posições cujo fator lucro-prejuízo é maior do que 4. Isso também vocês podem ver explicações mais detalhadas nos vídeos sobre o método Comstop. Mas enfim, quando o alerta é publicado, o cálculo do fator lucro-prejuízo é feito com base no preço daquele momento em que o alerta foi publicado. No entanto, eventualmente, como os preços mudam a todo momento durante o pregão, pode ser que esse fator lucro-prejuízo, na hora que você for analisar este alerta, pode ser que ele tenha mudado. Por exemplo, nesse caso, ele está inclusive maior
do que o valor que ele estava quando o alerta foi publicado. Nesse caso ele está maior, por quê? Porque o preço caiu. No entanto, se o preço tivesse subido muito, é possível que esse fator lucro-prejuízo tivesse caído e ficado inclusive menor do que 4. Se o fator lucro-prejuízo tivesse menor do que 4 e 4 fosse o seu limite, o fator lucro-prejuízo mínimo que você pede para suas posições, então quando você tivesse clicado no botão método com stop, apareceria uma janela dizendo que a posição não poderia ser feita porque o fator lucro-prejuízo estava menor do que aquele definido no perfil do seu método com stop. Bom, além disso, essa janela também traz outras informações bastante relevantes para sua tomada de decisão, como, por exemplo, o prejuízo potencial da posição, dada a quantidade sugerida, e o lucro potencial. E, finalmente, se você estiver de acordo com a operação e quiser operá-la, basta você clicar no botão Operar, que será aberta uma boleta no terminal Enfoque, já preenchida com tipo de ordem, ativo, quantidade e preço limite. E aí basta você verificar se a sua assinatura digital está correta e enviar a ordem e acompanhar a execução da ordem no controle de ordens do terminal Enfoque. É claro que para isso é necessário que você já esteja conectado à sua corretora através do terminal Enfoque. Bom, então resumindo o que a gente viu agora sobre como realizar uma operação recomendada pelos alertas com stop, na verdade é um processo bastante simples e rápido. Então você recebe um alerta, clique em ver gráfico para ver se está de acordo com a recomendação, pode ver a nossa análise. Se tiver de acordo, clica no botão método com stop, verifica as informações, o fator lucro-prejuízo, a quantidade sugerida, o risco potencial dessa operação e, se ainda assim estiver de acordo, clique em operar, já vai ter uma boleta preenchida e aí simplesmente preenche a sua assinatura digital e envia a sua ordem. Então é um processo bastante rápido, você tem bastante agilidade se quiser executar alguma das recomendações feitas pela Constop através dos alertas Constop. Bom, assim que nós enviamos uma recomendação de compra ou venda, a nossa equipe passa a monitorar o ativo recomendado no gráfico intraday e envia um novo alerta assim que identifica alguma nova ação que possa ser tomada nesse ativo. E essa nova ação pode ser ou a melhora do stop, então a gente envia, nesse caso, um alerta de novo stop, ou a liquidação da posição. Então vamos ver como funcionam essas recomendações. Então vamos ver um exemplo para ficar mais claro esse processo do envio de recomendações de mudanças de stop. Então aqui, por exemplo, esse alerta de Embraer, de compra de Embraer, recomendação de compra de Embraer, que foi enviado no dia 26 de março, baseado no seguinte gráfico, na seguinte análise desse gráfico aqui. Tínhamos um rompimento, os preços, nossa análise indicava que iam caminhar para a casa dos 22,50 e o stop que nós havíamos recomendado inicialmente era esse nível abaixo dessa pequena bandeira em 14,55. Conforme o tempo foi passando e o ativo foi caminhando na direção da análise, apareceram vários pontos que nos permitiram sugerir melhora do stop. Então, tirar o stop daqui e ir colocando em pontos mais elevados. Para fazer o ajuste preciso desses níveis de stop, nós utilizamos o gráfico intraday, que é esse que eu estou abrindo aqui. Vejam, aqui no gráfico intraday, então a gente representa o preço de compra com esse ícone
esse é o stop do momento e esses são os stops anteriores. Então, esse era aquele primeiro stop na casa de 14,55 que nós havíamos colocado nessa posição. E aí, conforme os preços foram subindo, nós fomos subindo também os stops. Então, cada novo S desse cinza foi uma mudança de stop até que nós chegamos a esse nível de stop, que é o atual. Todas essas mudanças de stop são feitas com base nas técnicas de mudança de stop do método Constop, que você pode ver, que você pode conhecer na apostila do método Constop, que está disponível no nosso site, ou no vídeo Entenda o método Constop, que também está disponível no site da Constop. Cada vez que surge uma dessas oportunidades de melhorar o stop, de alterar o stop, nós então enviamos um alerta, como este aqui, de novo stop, indicando essa alteração. Então, esse alerta traz o objetivo, o preço em que foi enviado o alerta, o stop novo, o valor do stop novo e o valor do stop antigo. E aqui também uma coluna de distâncias percentuais. Por exemplo, a distância do stop antigo para o stop novo é de 3%. Então, nesse caso, ao fazer essa mudança de stop, nós já estamos garantindo 3% de ganho em relação ao que tínhamos com o stop original. A distância do stop novo para o preço, nesse caso é menos 4,2%. Então, se o preço cair 4,2%, ele atinge o nosso stop. E a distância que ainda falta do preço atual para o objetivo, nesse caso ainda 40,5%. Então estamos vendo que nessa análise ainda há um longo caminho para o objetivo. Esse alerta também traz o botão Ver Gráfico. Se você clicar no botão Ver Gráfico, nesse caso você vai abrir exatamente esse gráfico, tá? Que esse alerta que eu acabei de mostrar para vocês corresponde ao alerta que foi enviado nesta alteração de stop. Tá? E você tem também o botão Controle de Ordens, para que, se você clicar, você possa alterar o seu stop. Bom, então quando a gente clica no botão Controle de Ordens, o terminal abre a janela do controle de ordens, que tem o nosso stop naquela posição. Então aqui eu coloquei, para o nosso exemplo, esse stop em Embraer a 14,88, que é o preço do stop antigo. E agora, para a gente alterar, colocar o stop em 15,33, então a gente pode ou clicar nesse segundo ícone, que é um papel e uma caneta, ou clicar com o botão direito sobre a linha do stop, e em seguida clicar em alterar. Quando a gente faz isso, o terminal abre uma boleta para que a gente possa alterar a ordem. A boleta já vem preenchida com o ativo, quantidade e o preço do stop antigo, né? O preço do stop que estava colocado, que era 14,88. Então a gente simplesmente altera esse preço gatilho para 15,33. No meu caso, eu configurei a boleta para que ela preenchesse automaticamente o preço limite a um percentual abaixo do preço gatilho. Então é só isso, e aí basta clicar em enviar. Quando a gente envia essa ordem, automaticamente é cancelado o stop anterior. Então ele vem para cá como cancelado. E é colocada uma nova ordem no preço que a gente editou, né? Então estamos agora com stop em 15,33, conforme a sugestão que foi enviada pelo alerta. E finalmente nós temos também os alertas de liquidação das posições recomendadas. Esses alertas podem ser de dois tipos, né? Então essas liquidações podem ocorrer por dois motivos. Ou porque um stop
que havia sido recomendado, um nível de stop recomendado foi atingido, então a posição teria sido estopada, ou porque a nossa equipe identificou alguma indicação de análise técnica que nos mostrou que a melhor ação a ser tomada é liquidar a posição, mesmo que o nível de stop ainda não tenha sido atingido. Então, por exemplo, numa posição de compra, se algo nos indica que os preços vão cair e provavelmente vão atingir o nosso nível de stop, então nós recomendamos a liquidação da posição. Então vamos ver detalhadamente esses dois exemplos de alertas de liquidação, começando por esse de liquidação por stop atingido. Então, como vocês estão vendo aqui no texto, trata-se de um alerta de CEMIG e o texto diz atingido o nível de stop recomendado no dia 12/4/2012 para operação de compra. Verificar a execução do seu stop. Então, basicamente essa é a ação a ser tomada, né? Quando o nível do nosso stop é atingido pelos preços, nós temos que conferir para ver se a ordem foi enviada e se foi executada. Até porque pode acontecer de os preços pularem, né, as cotações pularem o nível de preço limite do seu stop. E aí, nessas situações, você tem que cancelar a sua ordem e liquidar a posição manualmente, enviando uma nova ordem de venda. Então, para isso, você clica no botão controle de ordens e lá você tem acesso a todas as suas ordens, a execução delas, e assim por diante. Além disso, nós temos também nesse alerta, novamente, o botão Ver Gráfico. Clicando no botão Ver Gráfico, você vai ver de uma forma bastante semelhante com aquela que nós temos nos alertas de novo stop. Você vai ver o gráfico intraday. E aqui vou descrever novamente os ícones. Então, este ícone vermelho era o último stop, né, o último nível de stop atual. Como era uma posição de compra e ela foi liquidada neste último stop, então nós colocamos aqui um ícone com um V indicando que esse papel foi liquidado aqui. Então a venda dele foi feita aqui. Aqui terminou essa posição de compra. Além disso, você observa os níveis de stop anteriores que haviam sido colocados nessa posição, marcados nesses ícones cinzas. Finalmente, você tem aqui uma seta indicando o preço de compra. E um outro sinal que nós temos nesses gráficos intraday é essa reta verde indicando o nível do palmo, que é um conceito importante do método Constop. E, como eu disse, todos os conceitos do método Constop vocês podem ver no vídeo Entenda o método Constop, que está disponível no site da Constop. E, finalmente, nós temos aqui em cima o objetivo da análise. Então, a gente pode ver, por exemplo, nesse caso, que a recomendação foi feita quando os preços estavam aqui, nesse nível. Então, aqui seria a compra do ativo. O stop original era aqui embaixo. Conforme os preços foram subindo em direção ao objetivo, foi sendo possível subir o stop, até que os preços atingiram um desses stops. E quando isso aconteceu, quando esse stop foi atingido, nós então enviamos os alertas de liquidação. Você recebe no seu terminal para que você possa verificar a execução do seu stop. Bom, vamos então ver esse outro alerta de liquidação por indicação técnica. Uma coisa interessante a se observar é que esse alerta é vermelho. Eu ainda não expliquei esse conceito. Quando ele é vermelho, ele se refere a uma posição de venda. E quando ele era azul, se refere a uma posição de compra. Então, olhando esses dois alertas, a gente vê que aqui a gente tem um alerta de liquidação que se refere a uma posição de compra de CEMIG. Já batendo o olho, a gente vê que era uma posição de compra porque é azul. E aqui, batendo o olho, a gente vê que se trata de uma recomendação referente a uma operação de venda. Por quê? Porque
o alerta é vermelho. Bom, então olhando esse alerta, então temos uma sugestão de liquidação por indicação técnica de BTOW3 e o texto diz cancelar o stop e liquidar posição de venda recomendada no dia 19 de março de 2012. Ou seja, nesse dia foi recomendada uma operação de venda e agora nós estamos recomendando a liquidação dessa posição de venda. Então, quando você vai liquidar uma posição, se essa posição está com o stop colocado e as posições que nós recomendamos são recomendadas com stop, então você deve estar com o stop colocado nessa posição, a primeira coisa a ser feita é cancelar o seu stop e em seguida você deve liquidar essa posição de venda. Como você liquida uma posição de venda? Fazendo uma compra desse papel na mesma quantidade em que você está vendido. Para fazer tudo isso, você pode clicar no botão controle de ordens e novamente você vai ter essa janela que te permite cancelar a sua ordem de stop para que depois você possa liquidar a sua posição aqui no menu Trade, colocando uma ordem de compra. Já que essa é uma posição de venda, você vai liquidá-la através do envio de uma ordem de compra do mesmo papel e na mesma quantidade da sua posição. Vamos clicar então no botão Ver Gráfico, que vai nos mostrar como foi a evolução dessa posição. Então, trata-se de uma posição de venda, que foi iniciada aqui, onde está esse ícone de venda. O stop original era esse primeiro stop, e com o tempo foi possível baixar esse stop, né? Cada novo stop desse, cada stop cinza, foi uma mudança de stop, e para cada mudança de stop dessas foi enviado um alerta, você teria recebido um alerta indicando a alteração dos stops. Então, essa posição, o que aconteceu foi o seguinte. Nós tínhamos o último stop aqui. No entanto, os preços romperam essa reta e fecharam aqui. Como era uma reta muito confiável, a nossa equipe de análise considerou que a melhor coisa a fazer era liquidar a posição, ainda que o stop estivesse próximo, porque eventualmente, quando você tem um rompimento de reta, você pode ter uma abertura no dia seguinte com gap, e aí, na verdade, você sai da posição, não consegue sair da posição no nível do seu stop, você vai sair um pouco acima. Então, nessa situação, a nossa equipe considerou que a melhor coisa a se fazer era liquidar a posição aqui no fechamento. Bom, no dia seguinte o papel caiu um pouco mais, mas enfim, depois, nesse caso, acabou sendo uma decisão acertada liquidar aqui. Foi inclusive uma liquidação melhor do que teria sido se estivéssemos esperado o stop ser acionado. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre as formas de recebimento e acesso aos alertas com stop dentro do terminal Enfoque. Então, os alertas chegam nessas janelas pop-up que aparecem no seu terminal Enfoque assim que a equipe com stop envia alguma recomendação. Essas janelas vão aparecer acima de todas as suas outras janelas do terminal Enfoque para que você possa ver, analisar os alertas e eventualmente agir conforme a recomendação. Se, por outro lado, você não quiser ver o alerta naquele momento, você pode fechá-lo e, quando quiser, pode acessar todo o banco de dados de alertas, clicando em Ferramentas, Método com Stop, Histórico de alertas. Quando você faz isso, é aberto no terminal Enfoque esta janela que traz o histórico de alertas e aí no qual inclusive você pode fazer pesquisas por data, por ativo, filtrar por algum ativo ou ordenar as colunas também, ordenar por tipo de recomendação, então recomendação de venda ou melhor de stop, data do envio, hora do envio, enfim, e aí encontrar os alertas que foram publicados no dia ou se você quiser algum alerta que foi publicado anteriormente. No caso dos alertas enviados no dia, você também pode encontrá-los
na lista de notícias do Terminal Enfoque, clicando em Notícias, Lista de Notícias, e nessa lista você tem as notícias de diversas fontes que você pode ter acesso no Terminal Enfoque. E se você for assinante dos alertas, você tem também os alertas com stop nesta lista. E aí eles aparecem, são notícias que aparecem com esse logotipo CS de Constop. Finalmente, se você quiser, você pode também desabilitar a funcionalidade de os alertas com stop aparecerem como uma janela pop-up. Eventualmente você não quer que os alertas apareçam como uma janela pop-up. Aí você pode desabilitar essa funcionalidade em Ferramentas, Método com stop, Configurações. Quando você clica em Configurações, é aberta essa janela. E aqui você tem esse campo Mensagens, que se refere aos alertas com stop. Pop-up, como vocês estão vendo, está selecionado, porque eu quero receber os alertas como janelas pop-up, mas eventualmente eu poderia desmarcar essa opção e ao salvar eu paro de receber os alertas como janelas pop-up. Elas chegam, para ter acesso a eles, daí eu tenho que entrar ou na lista de notícias, como eu acabei de mostrar, ou no histórico de alertas, que também nós acabamos de ver. Então, pessoal, espero que tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, nós estamos à disposição na Constop, na Enfoque, para esclarecer. E lembro novamente que você pode fazer um teste grátis no período de 7 dias desse serviço. Até a próxima!